Bom, nós tínhamos falado, então, do processo de soldagem em plasma. Ele é um TIG melhorado, perfeito? E ele tem características de você conseguir maior produtividade, a aplicação dele, na verdade, maior produtividade e chapas com menores espessuras, de 1/10, por exemplo. Ok? Outro processo de soldagem que a gente vai estudar agora chama Laser Beam Welding. Só um minutinho só. Entrou alguém na sala. Vou sair, né? Beleza. Entrou. Felicidade, né? Tem que testar uma pipoca ali. Não. Vamos lá. Gravando eu falando bobeira. Tá bom. Pessoal, então o laser, olha que interessante, né? Eu acredito que vocês já viram muitas aplicações de processo a laser no mundo atual, perfeito? Então, o laser, ele tem aí as suas aplicações para depilação, por exemplo, não é isso? Cirurgias, né? E o princípio não é diferente para a soldagem. É uma energia utilizada através de fótons. Poxa, pessoal, fótons? Fótons. Vamos ver se pelo PDF aqui. Não, PDF não consegui desenhar. Pois é. Eita. Bom. Então vai ser eu mesmo. É o seguinte, gato vai com... Peço perdão aí pela improvisação, mas eu preciso de comprar um quadro, né? Eu vou comprar um quadro aí para a gente interagir melhor. Estão vendo esse professor? E, é claro, vocês vão considerar isso aí como um átomo perfeito. Olha que legal. Estão conseguindo enxergar o átomo aí? Vinícius, fala que você está conseguindo enxergar o átomo do professor. Tá pegando na metade do caderno. Deu para ver aí, professor, beleza. Deu para enxergar bacana. Eu vou providenciar um quadro depois dessa, né? Eu vou arrumar um... Se vira nos 30. Vamos lá. Coloca só a sua tela, professor. O improviso foi bom, professor. Vocês estão enxergando Valeu o a átomo intenção, aí? né? Deu para ver. Bom, então, o que eu quero falar é o seguinte. Como é que é o processo laser? Vocês lembram o que é fóton na física? Professor, lembro, não lembro, não está bacana minha memória. Eu não gostava de química, eu não gostava de Tudo física. Falta luz. Isso. Mas o que é o fóton, na verdade? O fóton é quando você excita uma camada externa do átomo, por isso que eu desenhei duas camadas, ou seja, no núcleo fica o próton e o nêutron, ok? E... Só um minuto, pessoal. Deixa eu ativar o mudo de todos aqui. Porque a nossa... Pronto, ativei o mudo. Então, o que acontece? Então, você tem várias camadas de elétrons, ok? É claro que esse modelo atual não é um dos mais recentes, hoje fala-se probabilidade, mas vamos considerar o átomo daquele jeitinho que o professor desenhou, extremamente, né? Um círculo perfeito que eu desenhei ali, tenho certeza que vocês viram isso. E o que acontece? Você excita o átomo para aquele elétron que estão nas camadas, os elétrons que estão nas camadas mais internas, ele ganha energia e salta para a camada externa. E quando você para de excitar, o que acontece? A natureza ela quer voltar ao estado natural. Então, esse elétron que está na camada externa, ele volta, mas quando ele volta, ele tem que disponibilizar aquela energia que ele ganhou. E aquilo é uma pequena fração de luz que é utilizada pela máquina de laser. Ok? E como é que funciona isso? Vou adiantar um pouquinho, só para vocês entenderem. Daqui a pouco a gente volta
na escrita, só precisa entender o seguinte, eu excitei, o equipamento excitou o elétron e criou um minúsculo fóton. Só que são milhares de elétrons sendo excitados. Então, esses fótons, eles vão sair... eu prefiro colocar ele. Como não tem desenhar, não dá para desenhar por causa do... Opa. Como não tem... Então, vocês viram o equipamento lá. Tem uma fonte, que lá no desenho quadradinho, tem milhares de fótons, e eles saem para vários lados, ok? E aí você tem espelhos internos para fazer o quê? Inclinados, né? Paralelos, para fazer o quê? Que esses fótons que estão espalhados para qualquer canto, eles se alinhem, eles fiquem paralelos, ok? Então, inicialmente, milhares de fótons, milhares de luzes que estão espalhadas, elas estão dispersas, o equipamento ele faz o alinhamento delas, e depois ele começa a jogar isso para um foco de luz. Vou voltar lá na tela para vocês verem. Se vocês não estiverem entendendo aí, me chamem. Eu vou devagarzinho aqui, mas para a gente entender. Olha lá, tá vendo que agora o laser saiu da fonte... Espera, acho que agora vocês estão vendo. Ele saiu alinhado, tem um espelho para jogar para a lente de focalização e, finalmente, a solda. O laser, Light Amplified Stimulate by Radiation. Então, o laser é um acrônimo do inglês. Então, cada letra dessa aqui significa um item, ok? Que, na verdade, é o quê? São fótons dispersos, que eles são alinhados e focalizados em um único ponto. Beleza, pessoal? Então, você pega uma luz, pensa numa lupa, por exemplo. O que você faz com a lupa? Já brincaram disso? Pega uma lupa, né? Não fizeram maldade, né? Não foram matar a formiga, não. Não, vou fazer só um fogo, professor. Então, pega a lente da lupa, o sol incide, ele converge num ponto, você aumenta a energia, de forma que você pode queimar uma folha de papel, por exemplo. Bacana? É mais ou menos esse princípio. Você tem milhares de fótons, eles são colocados em forma paralela, coloca numa lente, foca em um único ponto. Entenderam isso aí, pessoal? Eu acho que eu estou sozinho. Entendi. De boa. De boa? Ótimo. Isso aí. E o laser, ele é poético. Nossa, não vou falar isso. Não. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Então, você tem uma fonte de energia e controle. Esse controle faz exatamente a focalização, não só a focalização do laser, mas também a concentração dessa lente de focalização, tá? Para que você tenha maior energia no processo de soldagem. Então, pessoal, é uma luz, é uma fonte de energia luminosa que gera calor. Ah, professor, então não precisa de corrente positiva e negativa. Não precisa. Não faz parte do processo a questão da corrente positiva ou negativa, tá? E aí, olha que coisa interessante, né? Um dos parâmetros importantes dele, além da soldagem, é o pulso, tá? Por que o pulso é importante? Porque quanto maior, quanto menor aí a frequência do pulso, você consegue a energia de soldagem menor, né? Ok? Então, se você quer cortar... não, falei tudo errado, né? Perdão, volta a fita aí. Ó, a soldagem, olha o pulso, 10 Hz. Corte fino, 100 a 1000 Hz. Fina que eu falo é chapa muito fina, tá, pessoal? E marcação ou micromaquinação a 10.000 Hz. O que é essa marcação ou micromaquinação? Já viram aquelas escritas em chapa de aço inoxidável? Você se pergunta, nossa, como é que o cara usinou isso aqui? Ele escreve o nome da empresa, fica perfeito, né? Às vezes ele tem um desenho ainda.
eu não vou saber, não estou lembrando um exemplo aqui agora para falar para vocês, mas é aquela marcação da chapa de aço, que às vezes você cola uma placa no equipamento, você cola uma placa no vaso, por exemplo. Então, aquilo é um escrito a laser. Olha que interessante. É a marcação, a micromaquinação da peça, que você tira muito pouco material. Então, a frequência é elevadíssima e você diminuiu a energia de soldagem. A energia, perdão, do equipamento. Se eu preciso de soldar, eu reduzo a frequência e aí eu aumento o calor na área que eu preciso realizar o processo, o trabalho, a soldagem. Beleza, pessoal? Difícil, hein? Difícil falar isso agora, mas eu acho que, se qualquer dúvida, me perguntem. Wesley. Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza. É ruim, né? Mas a gente perpassa. Características: altas velocidades de soldagem. Então, o laser tem altíssima velocidade de soldagem, inexistência de contato peça-fonte de calor. A qualidade da solda aumenta, diminui a zona termicamente afetada, porque o feixe de elétron, o feixe de laser, perdão, ele está no único ponto, ele diminui muito a largura onde que está sendo soldado. Geralmente o único passo é autógena, olha que legal, a plasma é autógena, a laser é autógena, são processos com largura pequena que você consegue soldar sem metal de adição. Baixo rendimento, automação é cara, então o processo de laser ele compete com plasma para soldagem de chapas finas, porém o que acontece? O plasma é mais barato, custo-benefício é mais barato, tá? A pessoa, quanto que ganha? Quando você consegue, na produtividade, aumentar a soldagem do laser em relação ao processo de plasma. Agora, o laser ele tem energia de soldagem menor que o microplasma. Então, quando você tem peças minúsculas, eletrônicas, ou outras, né, de aplicação em que a espessura de soldagem é muito pequena, e aí ele começa a ganhar do plasma. Tá bom? Materiais possíveis de serem soldados. A laser: aço inoxidável, carbono, ouro, prata, titânio, zinco, cobre, alumínio, dentre outros. Bacana? Então, repetindo, né? Aço inoxidável, aço, carbono, ouro, prata, titânio, zinco, cobre, alumínio, dentre outros. Nossa, fiquei lendo o slide, que coisa feia. Professor. Isso, pergunta. O laser, esses processos pode falar. É esse que é 70% da velocidade da luz? Chega de 30% a 70%? Opa, quem me perguntou isso? Vinícius. Ô, Vinícius, você leu o livro, hein? Parabéns. Foi do livro que você pegou essa informação? Na verdade, eu nem coloquei essa informação aí, e obrigado por perguntar. Exatamente. Inclusive, eu esqueci de colocar no slide, né? E deveria ter colocado. As velocidades dos fótons chegam a 70% da luz, e não a velocidade de soldagem. Tá? Beleza? Nossa, ele solda na velocidade da luz. Não. A velocidade dos fótons chega a 70% da velocidade da luz. E outra coisa muito interessante com essa pergunta que você me fez lembrar, que é um processo com rendimento baixíssimo, né? Pensa que a TIG, por exemplo, ela perde 30% de sua potência de energia. A TIG, ela pode chegar a perder 30%, não, 70%. Você pode, às vezes, utilizar na TIG só 30% da energia que foi gerada. O laser é 8%. Ele perde muita energia. Se pudesse focalizar essa energia, ela estaria aí, ele teria muito mais... Poderia soldar, por exemplo, né, chapas com maiores espessuras, mas perde-se muita energia para gerar calor através da luz. Ok? Era isso, Vinícius? Sim, é porque eu pensei que o de plasma também era, mas é só o de laser, né? Não, só o de laser. Bacana, obrigado aí. Muito bom. Beleza. Fez o para casa direitinho.
Tranquilo, pessoal? Então, o laser, eu não tenho... Quero que vocês esperem um minutinho aqui. Deixa eu ver se o alvo está aberto. O laser, me corrijam, mas eu deixei... como é que eu entro aqui? Tá. Eu deixei lá no Ava um vídeo sobre laser. Daqui a pouco eu vejo aqui qual foi a sessão que eu deixei, tá? Saiu do áudio aqui, não vou conseguir falar para vocês não. Eu deixei um vídeo sobre laser lá. Espero que tenham visto. Puxar a orelha de vocês aqui. Bom, o próximo processo. Esse aí são processos não convencionais, tá, pessoal? Eles fogem um pouco daquele da MIG, da TIG, do arco submerso, por ter características diferentes. O próximo aí é o Electron Beam Welding, que na verdade, deixa eu passar aqui, acho que ótimo, né? Gostei. Mas o que é? É um feixe de elétrons que é atirado contra uma peça. Um minuto aí. Vou corrigir isso aqui agora. Mudei a tela um pouquinho. Só para vocês verem. Isso aqui está no livro, tá? Está exatamente na página... Não coloquei no slide, tá? 197. Soldagem por feixe de elétrons. Então, tem o equipamento. Então, tem os itens principais. O 2, por exemplo, é o anodo, tá? E o 7, por exemplo, é o catodo. O 1 é um eletrodo. O que acontece aqui nesse processo aqui de feixe de elétron? O catodo, ele acelera o elétron, tá? Junto com o eletrodo. Esse elétron, ele é impulsionado, né, a passar pelo 2 aqui, ó, a altíssima velocidade. Então, o elétron, ele passa do 1 para o 2 a altíssima velocidade. Quando chega no 3, tem uma bobina de excitação, que ele começa a ser direcionado e chega no único ponto. No 6 é onde que a peça vai ser soldada. Tá? Então, é uma geração de calor através de uma aceleração do elétron. Esses elétrons, por que gera calor na peça, pessoal? Na figura da direita aqui está mostrando a solda. Olha o 8 aqui, o feixe de elétrons. O 9 é a solda. O 12 está mostrando aqui, ó, a profundidade da solda. Olha que interessante. Profundidade de solda. Tá? Então, ela é realizada num único passe. E o que acontece? O elétron, quando ele choca contra os átomos do material a ser soldado, ele gera calor. E esse calor é necessário para fundir a peça. Bacana? Agora, uma característica do processo é o seguinte: você precisa de uma fonte de corrente não para gerar de anodo, para quê? Acelerar o elétron, e precisa de uma câmara de vácuo. Tá? Necessário para que o processo aconteça, uma câmara de vácuo no processo de elétron, né, ou feixe de elétron. Electron beam. Caramba, hein, pessoal? Em inglês. Pessoal, tá bom aí o som? Bacana. Vamos. Bacana? Esse horário o cara já vai começando a ficar cansado.
Só um minuto. Vou voltar para a tela do slide aqui. Voltou para o professor. Vamos lá. Ok. Então, é uma característica do processo obtido no dispositivo conhecido como canhão eletrônico, que é todo aquele equipamento que eu tinha mostrado para vocês. Tem o catodo, tá? O anodo, está até falando, ó, polo positivo que atrai os elétrons que saem do anodo, que é o catodo, e o anodo, polo negativo, que sai os elétrons. Então, existe uma bobina para aceleração. Olha que interessante, ele atinge a peça com velocidade em torno de 0,3 a 0,7 a velocidade da luz. Né? 30% a 70% é que ele atinge a peça. Quando ele atinge a peça, os elétrons geram excitação térmica das peças, aumentando a temperatura. A área atingida é bem reduzida, esse conjunto é montado em câmara sobre alto vácuo. É um processo extremamente eficiente, pessoal. Só qual que é a característica dele? É um equipamento muito caro, é uma característica de feixe, por isso você não vê o feixe de elétrons, né, na oficina mecânica da sua casa lá, onde você vai levar o carro. Por quê? Porque é um processo extremamente caro e é utilizado mais para a indústria aeroespaciais, ou então pesquisas mais elevadas, mais avançadas aí. Não é um processo que você vai ver aí. Eu, particularmente, nunca vi. Não sei se alguém aí já conseguiu, bateu a porta assim na indústria, virou à esquerda e estava lá um equipamento um canhão de feixe de elétrons. Não sei, de repente alguém viu e conta para a gente, tá? Mas é um equipamento com alta performance, serve para soldar materiais refratários, materiais de ligas especiais, que às vezes exatamente nessas áreas são necessárias, aeroespacial, pesquisas e por aí vai. Bacana? Cordões de solda extremamente estreitos, grande penetração, naquela figura que eu mostrei o livro lá, do livro, ele mostra a profundidade da solda, tá? Então isso fica bem ilustrado. Pequenas ETA, baixas tensões residuais e distorções, boa resistência mecânica, permite soldar diferentes tipos de ligas em metais. Olha aqui uma característica interessante, e é por isso que ele pode pagar aí quando você precisa dessa característica de solda. Alta velocidade de soldagem, igual o laser, né? Sim. Controle preciso dos parâmetros de soldagem da geometria do cordão. Alto custo operacional devido à necessidade do vácuo, então você tem que retirar uma quantidade significativa de ar para soldar, para evitar a dispersão do feixe e com isso dar maior penetração de soldagem. Ou seja, se não tiver o vácuo, haverá dispersão de elétrons e você perde eficiência no processo de soldagem. Desvantagem, emissão de raio-x. Raio-x é prejudicial para a saúde. Exigência de vácuo, então tem que ser o equipamento, ele precisa de ter uma proteção a mais por causa desse raio-x. Normalmente o operador ele não tem ali uma vestimenta de chumbo, então o equipamento tem que dar conta de reter esses raios. Exigência de vácuo, limitação do tamanho da peça devido à câmara de vácuo, né? Então não dá para soldar peças de grandes dimensões, porque você não consegue fazer uma câmara que você vai retirar o ar de câmaras gigantes, né? Aí vai ficar inviável. Beleza? Tranquilo? Aí estou repetindo, né? Refratários não pode soldar refratários, né? Juntas elevadas de excelente qualidade, dimensões restritas, você precisa gravarem, tá, gente? Por isso que tem 2 vezes aqui, ó. Vocês ficaram bem fixados, vai que cai na prova, né? Perigo. Enquanto isso, vamos fazer um exercício, tá bom? Quando vocês fazem o exercício, eu vou fazer a chamada.
bom. Perdi. Presente. Andréia, tudo bem? Está trabalhando, Andréia? Não, né? Andréia não respondeu, pessoal. Tudo bem. Amigos. Vamos lá, pessoal. Conseguiram responder? Essa é fácil, hein? Tranquilo essa aí. Eu acho que é a letra A, né? Bom, Letra D. opa. O B é qual, hein, pessoal? O do meio. O processo do meio é qual? Só para a gente já se situar aí. Plasma. Isso, o meio é o plasma. E a nomenclatura do plasma é Plasma Arc Welding, PAW. É? Pois é, Então, o C tá aparecendo laser. pode. Então vai Então- ser a D. D de doido. É a D. Isso. É isso aí, letra D, né? Electron Beam Welding, que é o primeiro, tem o canhão elétrico com as bobinas, com o cátodo e o anodo ali para fazer aceleração e a constrição do elétron. O B é o plasma e o C é o laser. Isso aí vocês acertaram. Parabéns. Foi muito fácil, pessoal. Dá isso aí na prova. Já posso anotar, então. Não. Pode dar, né? 9, hein? De jeito nenhum. Bom, um processo que concorre bastante com o arco submerso é a eletroescória. Então, é o último que a gente vai ver hoje, tá, pessoal? A gente vai teste aqui na eletroescória, faz alguns exercícios aí e sucesso para todos. Bom? Então, qual que é a característica? Olha que interessante, né? Você vai ter eletroescória, uma mistura de metal de adição com a escória antes do processo iniciar. Então, mistura a escória exatamente, tá? E esse material aí vai começar o processo de fusão da eletroescória junto com o metal de adição. Essa temperatura ela vai começar a se elevar e vai fundir também metal de base, que é a chapa. Ok? Vai ter... E através disso, o que vai acontecendo? O cabeçote, né? Junta o eletrodo gig tube aí, que está em inglês, ele vai subindo e a solda vai se solidificando. Agora, aqui está falando Cooper Mold. Então, são as sapatas que tem no processo aqui, ó, Cooper Mold ia, para dar uma resfriada no processo. A temperatura fica muito elevada e você precisa dar uma resfriada através dessas sapatas. E tem um start plate aí que é para segurar a solda quando líquida. Bacana? Olha que interessante. É um processo de fusão com depósito prévio de fluxo. Eu queria melhorar isso, viu? Na aula que vem eu vou tentar passar uns vídeos. Da última vez eu não consegui não, mas eu vou fazer uns testes essa semana para a gente ver. Nem que seja minúsculos vídeos, tá, pessoal? Porque quando eu falo assim é muito ruim. Eu queria que vocês enxergassem o processo. Mas tudo bem, é uma melhoria aí que vai ficar para a próxima aula. Processo de fusão com depósito prévio de fluxo que funde com o calor da corrente do eletrodo por efeito Joule, junto com metal de adição à superfície soldada. É o que o professor falou. Coloca-se escória, fluxo, tá? Fluxo. Esse fluxo vai gerar uma escória, mas o fluxo ele é colocado antes do processo iniciar o arco elétrico.
tá? É uma diferença entre o arco submerso? O que acontece no arco submerso? Começa a se soldar e o fluxo vai sendo jogado por cima. Ok? Ah, não, pessoal, mas o fluxo é colocado um pouquinho antes, sim. Mas ele vai sendo colocado à medida que o processo vai acontecendo. Aqui não, coloca-se o fundente, né, o fluxo junto com o metal de adição e depois começa a soldar. Outra coisa, a eletroescória é na vertical, o arco submerso tende a ser na horizontal, tá? Mas todos dois possuem alta amperagem no processo de soldagem e alta taxa de deposição. Então, eles concorrem entre si. Então, quando se fala de soldagem de estaleiro, soldagem de chapas, até determinados reservatórios, a eletroescória às vezes, ele ganha do arco submerso em relação a isso aí. Tá? Fluxo colocado antes do processo de soldagem, posição de soldagem vertical ascendente, então isso aqui ele vai subindo, tá? O cabeçote aí com o processo de solda, ele vai subindo, e as guias de eletrodo de refrigeração e as sapatas são utilizadas. As Cooper Mold aqui, ó, que ficam lateralmente ao processo de solda para fazer o resfriamento, para que não ocorra aí um calor exagerado. Maiores aplicações: construções metálicas, soldagem de topo de chapas grossas, construção naval, soldagem de seções do navio, laterais de tanques, interessante, né? Laterais de tanques, recipientes e vasos de pressão, costuras longitudinais. Então, eletroescória longitudinal, arco submerso transversal, aí, né? Vamos dizer assim, vertical e horizontal, acho que é melhor. Técnica nuclear, parte de componentes para usinas nucleares, sempre no sentido vertical. E interessante, né? A minha vivência mais com laterais de tanques do que seções de navio, nunca participei de produção de navio, e o tanque, ele realmente é uma grande vantagem você construir o tanque com eletroescória exatamente por você vir costurando a solda no sentido vertical. Alguém já viu esse processo aí para soldagem de tanques através de eletroescória? Vinícius? Não, nunca vi, não. Então, estou devendo aqui, anotar. Porque tem vídeos desse aqui, vou mostrar para vocês. Eu não vou mostrar aqui porque eu não estou conseguindo passar o vídeo. Posso fazer uma tentativa aqui. Vou procurar deixar na busca aqui. Na hora que aparecer. Eu mostro para vocês. Bom, vamos ver. Vou tentar. Senão eu mando para vocês no grupo e também mando também no WhatsApp. Beleza? Então, uma característica aí da eletroescória é que você tem um diâmetro específico do arame, tem uma tabela mostrando isso, a velocidade de avanço em metros por minuto, a tensão da corrente, a densidade, que nada mais é que a corrente, tá? Na verdade, né? Dividido. Só embolou todo aí, né? Pela área, ok? Desculpa, acho que eu falei errado, né? Vou repetir aqui de novo. Então, a densidade é a intensidade da corrente, ou seja, por exemplo, né, vamos pegar o eletrodo de 2,5 milímetros aqui. Vamos supor que o processo está soldando uma corrente de 600 amperes. Então, na fórmula, eu vou colocar os 600 amperes na parte superior da fórmula, que é o I aí. Tá bom, pessoal? Não embolei a cabeça de vocês aí não, né? Então, vamos pegar o 2,5 aqui. 2,5 é 450. O I vai ser a amperagem. Ele vai na parte superior da fórmula, 450 amperes, dividido pela área. Perdão. Não é gripe. Beleza?
Vamos fazer esse primeiro aí. É a vez de vocês escreverem para não dormirem. Vamos lá. Todo mundo acordando, fazendo 20 polichinelos e depois fazendo exercício para não dormir. A gente está vencendo a quinta-feira. Vamos lá, gente. Vinte polichinelos. Eu poderia ser professor de fisioterapia. Espera aí que eu tô indo ali. Terminaram? Toda vez que eu olho a lista, sai um aluno. Que tristeza. Então, vamos embora, gente. Tá acabando. Brincadeira. O aluno saiu por problemas técnicos. Daqui a pouco ele volta. Vai ser dos 3 diâmetros? Ou de um específico? Vamos usar esse aí de 3 milímetros. Beleza. Vamos lá. Pelos meus cálculos aqui, tá dando 84,88. Não perto milímetro ao quadrado, né? Ok? Todo mundo concorda com o Júnior? Júnior, Quanto que deu? Você errou. Errei? Beleza, assim que é bom, que a gente aprende quando a gente erra. Não sei não. 66,66. Oi? Não sei não. 66,66. O meu Vamos deu lá. um resultado. O meu deu 21,22. Ih, rapaz, 3 respostas diferentes. E O agora? meu deu 84,88. 84,88. Opa, essa aí foi igualzinha do Júnior, hein? E que foi igual a minha. Exato. Brincadeira. Pessoal, você tem que pegar a corrente, que é 600, dividir pela área. E aí, como é que faz para o cálculo da área? Como é uma seção circular, vai ser πd ao quadrado, ou seja, π vezes 3 ao quadrado, dividido por 4. Muito cuidado aí na manipulação da calculadora. Ok? Pirralho. Pirralho. É o macete do Júnior. Pirralho. Caramba, eu nunca tinha escutado essa, hein? Pirralho ao quadrado. 84,88? Exatamente. É Felipe? Isso. Beleza, Felipe? É isso aí. Muito bom. Então, pessoal, 600 dividido por π vezes d ao quadrado dividido por 4. Ou, se você quiser usar o raio, né? Seria π vezes 1,5 ao quadrado. Também pode. Também é autorizado usar aí a fórmula de π vezes r ao quadrado. É a mesma coisa, escrito de forma diferente. Beleza? Então, desculpe. Cheguei no valor também, tinha feito errado o cálculo. Não, tudo bem. Olha que legal, a hora de errar agora, né? Na hora da prova você vai brilhar. 84,9. Olha aí, a resposta, inclusive eu tirei até do livro, né? Ela
ele fez pelo raio, lá, π vezes 1,5 ao quadrado, e 600 dividido por isso deu 84,9, questão aí de arredondamento, tá? Da calculadora de vocês aí, tá bom? Não se preocupem com isso nessa matéria, não é foco. Ah, pessoal, coloquei 2 casas decimais, tudo bem. Um exercício aí agora de perguntas e de marcação, né? Um livro para vocês lerem e depois responderem. Mas é uma característica de questões do ENAD, né? O ENAD, ele faz isso. Te dá todo... Opa, já achou? A é a de plasma, 4. E de elétron. Moleza, hein? Letra D. Opa! Deu ruim De aí. doido ainda. Caramba, né? Será que na prova vai ser só letra D, cara? Não, né? Cuidado. É a segunda D de Acho hoje. que esse que vai ser o macete da prova, hein? Vamos lá. O PAW é significação. Todo mundo já fez? Só vou esperar mais um pouquinho, né? Às vezes eu estou acelerando aí. Porque a galera, eu estava falando muito, eu estava sentindo que tinha gente aí já cochilando. Eu vi gente aí dando umas pescadas de tubarão. Opa, vamos mudar aí a dinâmica. Meu deu D também. Sou muito ruim para contar. Sou muito ruim para contar piada, né? Ninguém ri, tá bom. Eu vou treinar mais. É isso aí, Avisa pessoal. que é para rir, professor. Você tem que avisar, entendeu? Coloca assim uma plaquinha. Ria. Ah, é? Tá bom. Vou avisar Volto na a cobrar os emojis. É verdade. Coraçãozinho, pô. Vamos lá. O PAW, ele quer dizer plasma, certo? Electron beam welding, que é o feixe de elétrons, EBW. O LBW é o laser, ok? E o ESW chama Electroslag Welding, que é o soldagem por eletroescória, tá? Então vamos lá. O PAW, o A é o número 4, o EBW, que é o feixe de elétrons, é o 1, o laser é o 3 e o eletroescória é 2, é a D. Ok? Então é a D, letra correta. Vocês brilharam, muito fácil. Tem mais um aí. A gente brincar. Letra D. Que isso, já? Caramba. Não é não, professor? Macete. Ah, entendi. É verdade. Não é possível que essa também vai ser letra D. Professor, a minha deu a letra B de bola.
Só essa 4 aí que eu fiquei meio em dúvida, eu vou deixar a B mesmo. Só mais um pouquinho, tá? Já vou dar a resposta. Só para o pessoal terminar de fazer. Eu acho que eu vou na letra C de coisa. Eu vou de B. B de bola, né? Só mais um pouquinho. Letra B de bola. Isso. Realmente. Ué, meu Deus. É a B, tá? Inclusive, a primeira questão foi isso, né? Ela deu a B e a D. Ela foi anulada. Quando não é D, é B. Bom, todas estão corretas, exceto a solda laser, por ser um processo que envolve uma fonte de calor concentrado de luz e dispensa-se o uso de fluxo de gás, uso de fluxo de gás de proteção. Eles têm alguma coisa errada. Tá aí, professor. Eu fiquei nessa dúvida na número 1 aí mesmo. Dispensa o uso de gás de proteção. Que é essa aí. Sim. Não, a 4, ela está correta, tá, pessoal? É muito comum, até para se aumentar a produtividade do processo de eletroescória, com mais de um arame. É normal, ok? Beleza? Então, a 2, a 3 e a 4... Vamos lá. Então, a solda por tem resposta incorreta. tô vendo um gato aí, né? Na solda arco-plasma, utiliza-se dois gases, um gás ionizado interno, que forma o plasma, e o gás de proteção alimentado externamente. Ok, correto. Ok. 3. A solda por freio de elétrico opera sob vácuo, dispensando o uso de fluxo e gás de proteção. 3 está errado. Não, tá certo. Tá certo. É só vácuo mesmo, não precisa de uso de fluxo de gás de proteção. Certo, certo, certo. E a 4... Esse fundente aí. Hein? Fundente, quem me perguntou? Vinícius. Ô, Vinícius, o fundente, eu vou voltar na figura rapidamente para te mostrar, ok? Aí, aqui, ó. Tem uma parte azulzinha aqui, ó, molten slag, tá? Onde está acontecendo o processo de fusão do material. Só que antes disso começar, o que a eletroescória ela solicita? Se coloque o fluxo, que vai ser a escória, junto com o metal de adição, ou um arame que vai alimentar o processo aqui. Ok? Que é o Wide Feed Power Supply. É ele aqui, ó. Tá? Esse é o eletrodo. Então, a escória, o fluxo ela é colocado primeiro e depois vem subindo com o eletrodo fazendo o processo de soldagem. Pode-se colocar, né, uma mistura de pó de ferro, por exemplo, aumentar o processo de produção. Ok? Esse fundente, esse fluxo colocado é o fundente. Beleza? E o fundente é o fluxo que é colocado. Entendi. Ok? E pode-se colocar mais de um eletrodo para aumentar a produtividade. Então, a 4 está certa, a 3 está certa,
Então, a solda por fio dielétrico opera sob vácuo, perfeito, dispensando o uso de fluxo e gás de proteção, não precisa disso. Na solda aquoplasma, utiliza-se dois gases, o gás ionizado interno, que forma o plasma, e um gás de proteção alimentado externamente. E na solda laser, por ser um processo que envolve uma fonte de calor concentrada, dispensa-se o uso de fluxo e gás de proteção. Bom, primeira, falso, FVVV. É a B mesmo, pessoal. Tá certinho. Não tem nada errado, não. A primeira tá errada. Ok? Tranquilo? Tranquilo, mestre. Assustou aí, mas é isso mesmo. Mais um para vocês calcularem aí, hein? Tá acabando, hein, galera? Agora é só uns exercícios aí para fixar e a gente termina. Claro que vou buscar 5 minutos de historinha. Esse já foi. Ah, já foi? Esse exercício aí foi o último que a gente fez. Perdão. Deu 80 alguma coisa. Agora é outro. Diferente, né? São 450 amperes. Vai que é 2,5. 2. 91,83. O meu deu 91,67. Mas nós estamos juntos aí. É a quantidade de casas decimais, só usei 2. Como diz aqui em casa, é 91 e os quebrados. Entre mortos e feridos, salvam-se todos. Meu deu um valor diferente, mas eu usei 500. Vocês usaram quanto? $450? 91,77. Eu usei 500 e meu deu 101,85. Aí o valor só diferente. Estou usando menos casas decimais que eu estou calculando pelo calculador do telefone. O meu deu Mais 91,77. fácil. Realmente com 500 dá 101,85. Mas eu usei 450. Ah, tá. Não, mas é 450 amperes. Que varia de 450 a 600. Né? Vamos lá, galera. Alguém perguntou alguma coisa nas últimas 2 horas aí? Eu fui só lá dentro. Então, só demos o resultado. 91,83. 91,83. Mais alguém achou? A minha Alguma deu coisa? 185. Só que eu usei a 500. 91,67. 9167. Isso. 91,67. Isso aí. Professor, Oi. a corrente, como é que faz para usar ela? Porque eu usei 500, aí o meu valor deu 101,85. Poderia usar outra ou tem que ser 450 mesmo? É porque aí, o que acontece? Se eu solicitasse, né, que você retirasse da tabela um valor, poderia até ficar aberto
para você utilizar aí, nesse caso, 500. Mas ele já está falando que no painel do equipamento existe uma indicação de 450, ok? Tem. A tabela aí foi só para te confundir. Maldade, né? E agora, hein? Agora a porca torceu o rabo. Isso aqui, expressão mais chula. Antiga, eu diria, professor. Ah, não, antiga eu não vou aceitar, não. O professor é um cara muito novo. Desculpa. Isso aí é só usar a regra de 3 que se acha o valor, não? Não, na verdade você vai utilizar a mesma fórmula do exercício anterior, só que a variável é outra. A variável está trocada aí. Lá eu Eu pedi a falei errado corrente. aqui. Você usa os valores que você tem aí no caso. Exatamente. Sobra. Professor, qual que é a resposta do anterior que eu perdi? Por favor. Anterior? 91,67. Isso, obrigado. Eu ia fazer aqui, mas você já me ajudou. Obrigada. Sobra. Professor, esse aí dá 2,7. Inferno, mano. 250. Mano, No caso, usaria o arame de 3, né? No caso. Excelente nessa essa questão. Essa é a questão da prova, hein? Exato, Não. 2,7. Essa pode ser, né? Essa não é, não. Essa- Pode ser uma semelhante, eu tô com jogando. algumas modificações. Mas essa questão é muito boa, tá? Porque aí você deve justificar por que você escolheu 3 ou não 2,5. Para quem achou 2,7, de repente alguém achou 3,2, 3,5, 3,7. Eu me confundi, mas já acertei, porque eu achei o raio. E aí a gente vê o diâmetro. Exatamente. Mas no caso, justificativo aqui seria. A melhor justificativa seria pela utilização da corrente, que está usando 550 amperes de corrente. E dentro disso aí, o diâmetro do arame que melhor se encaixa nisso aí é o de 3 milímetros, pela tabela. Pois é, eu diria que tanto de 2,5 quanto de 3. Eu acredito até mais que seria mais pro de 2,5 do que pro de 3. Já acredito para como se fosse usar. Depende da operação que vai ser usada. Um exemplo, uma chapa fina. Opa, mudei aí. Se for analisar outros parâmetros da tabela, realmente eu concordo com vocês. Mudou aí de novo, professor.
Oi, desculpa. Não tô? Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu fugir da... Oi? Desculpa, não entendi. Segura mais uns 3 minutinhos aí. Fazendo favor. Ah, Só pra esperar? terminar aqui. Não, espero sim. A gente já está até, inclusive, só na fase de exercícios, tá? Espero sim, sem problema. Fique à vontade. Achei bacana esse exercício. Ele ser legível. Meu deu 2.71, 2.715. Oi? 2? 715. Isso, excelente. E aí, pessoal, o que acontece, né? Todo mundo acertou o valor, mas ficou aí um pequeno embrolho, né? Em relação a qual diâmetro de arame utilizar. Eu falo o seguinte, tem dois aspectos que a gente pode analisar que faz com que o 2.5 é mais... ele é uma escolha melhor, tá? Primeiro pela velocidade. Então, você vai aumentar a produtividade se você utilizar quando você utiliza um diâmetro menor, tá bom? Você passa de 3/6 para 4 a 9 metros por minuto. Então, você diminuiu o tempo aí da sua solda, tá bom? Segundo, a densidade, ela te induz a você utilizar a energia. É claro, professor, nossa, professor, mas 550 amperes, né? Mas a densidade ela é um indicador de que você vai utilizar menos energia. Então, a energia vai ficar um pouco mais barata para este processo de arame de 2.5, né? E a taxa de deposição é praticamente a mesma. Ok? Beleza. Claro. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza, mestre. Beleza. Bom, Obrigado, puxa, eu eu acho vou ter que que... ir ali daí no outro dia. Obrigado, filho. Boa noite. Pessoal, só para fechar aqui, bom, todo mundo está escutando? Estão me vendo? Sim. Ok. Bom, então eu vou mandar o formulário para vocês. Obrigado por estar aqui hoje. E historinha dos 5 minutos aí. Por favor, não brigue comigo por causa disso. Mas é porque eu acho muito legal. Semana passada, a gente tinha comentado a respeito